pergunta honesta, o que faz um anime ser adulto? Se você pensou em nudez, gore, palavrão e temas pesados, você caiu na armadilha. Porque anime realmente maduro não é sobre ter esses elementos, é sobre como você trata eles. Mas a indústria descobriu um truque. É só colocar fanservice de menor, adicionar umas cenas de violência e promover redenção ou trauma e pronto. Tá vendido como conteúdo adulto e profundo. E a comunidade acaba comprando. Mushoku Tensei e Kaifoku são os exemplos mais óbvios disso. E hoje eu vou te mostrar como a gente normalizou confundir pesado com maduro e por que isso é um baita problema. E no final você vai entender o problema que não tá só nos dois animes, mas tá no sistema inteiro que criou eles. Então bora lá. Antes de entrar nos exemplos específicos, a gente precisa estabelecer uma coisa. O que realmente faz um anime ser maduro? Porque a indústria e a comunidade criam a ideia de que anime adulto significa tem sangue, tem nudez, tem palavrão, tem temas pesados. Só que isso é raso pra caramba. E eu vou te mostrar a diferença. Um anime adulto com aspas, que coloca tema pesado na tela, como esses que eu vou colocar censurado porque assim, YouTube. É quase educacional isso aqui, por favor, né? Não vamos cortar os 10 centavos que eu ganho por vídeo, né? Faz isso comigo, não. Mas trata esses temas como decoração, como selo de olha como eu sou dark e sério, e não tem uma consequência emocional real. Não tem uma reflexão, não tem peso, é só um choque gratuito com uma desculpa por cima. Anime adulto de verdade pode até ter esses elementos, mas o foco não é chocar, e sim explorar, mostrar consequências, fazer você refletir e tratar o tema com respeito e seriedade que ele merece. E a gente tem exemplos práticos. Monster tem assassinato, manipulação psicológica, temas pesados no geral, mas cada morte pesa, cada decisão tem consequência. O anime te faz questionar a moralidade, o valor da vida humana e até onde vai a responsabilidade pessoal. Vinland Saga tem uma violência brutal, mas a segunda temporada inteira é sobre um cara lidando com a culpa de ter matado, sem atalhos, sem ele só tava fazendo o trabalho dele, e pererê, é um conto real sobre as consequências dele. E agora compara com o que a gente vê hoje. O autor coloca a cena de assédio, é pra mostrar que como o mundo é duro. Ele coloca um fanservice de menores. Mas faz parte da cultura medieval do mundo. Coloca isso. Mas é pra desenvolver o personagem. Não, cara, não. É desculpa. É desculpinha. Porque se fosse pra desenvolver de verdade, a narrativa trataria isso com peso, mostraria as consequências e faria o protagonista e a audiência confrontar aquele tipo de atitude. Mas não é isso que acontece. O que acontece é o seguinte: coloca o tema pesado pra vender como conteúdo maduro, mas depois trata como piada, como fanservice, como recompensa. E sabe por que isso funciona? Porque a comunidade aprendeu a defender. É ficção, relaxa. Você tá interpretando demais. É só entretenimento. Se você não gosta, não assiste. Tudo argumento válido. Até você perceber que esses mesmos defensores não usam esses argumentos pra outros animes. Aí de repente a ficção tem limite. Aí de repente tem que criticar sim essas obras. O cara que defende Mushoku vira e fala, é só ficção, separa a realidade da fantasia. Mas quando você mostra um anime onde o protagonista é explicitamente um vilão fazendo as mesmas coisas, o cara vira um crítico moral. Isso influencia as pessoas, tem que ter responsabilidade, não pode mostrar isso sem consequência, mas como assim, amigo? Não era só ficção? E aí que a gente chega nos dois exemplos perfeitos pra esse problema. Mushoku Tensei e Men of Healer. Dois animes que prometem tratar temas pesados com seriedade, mas no final são só desculpa pra justificar um conteúdo bastante questionável. Mushoku Tensei é um exemplo perfeito de como flertar com um tema pesado sem ter coragem de ir até o fim. A premissa é boa, cara de 34 anos, viciado em pornografia, sem laços sociais, morre, reencarna. Uma segunda chance, uma promessa de redenção, dessa vez vai ser diferente. Legal, a redenção é um tema poderoso. Ver alguém reconhecer os erros, enfrentar as consequências e genuinamente mudar é uma narrativa muito forte. Mas Mushoku Tensei não faz nada disso. O que ele faz é prometer redenção e recompensar o comportamento problemático. E aqui vão os exemplos concretos. Na primeira temporada, o meu Deus supera o trauma de não sair de casa. E como o anime fecha esse arco de crescimento, fecha com ele cheirando a calcinha da Roxy. Não tem consequências, não tem vergonha real, não tem confronto, tem fanservice como recompensa de uma atitude questionável. No arco da Ares, o Deus passa o arco inteiro sendo inapropriado com uma criança de 12 anos. O anime sabe que é algo errado, o que mostra ele pensando
pensando, nossa, talvez isso não seja tão certo, aquela criança, mas ele faz mesmo assim. E quando ela cresce fisicamente, mas mentalmente, obviamente, ainda é uma criança, eles transam. E o anime trata isso como uma vitória do protagonista. O arco do Turning Point, que é o momento mais traumático da vida dele, onde ele deveria refletir sobre tudo, ele passa o arco inteiro tentando transar com a Ares que fugiu. Não tem reflexão, não tem consequência, é Mushoku Tensei, meu amigo, bem-vindo. Você entende o padrão? Cada vez que Rudeus devia pagar pelo comportamento dele, o anime dá uma recompensa. Agora vamos comparar com redenção de verdade. ReZero. O Subaru, ele começa o anime sendo um egoísta e infantil. Antes que você venha criticar, é só você assistir o anime com cuidado, perceba que o Subaru é um egoísta. E o anime quebra ele, faz ele perder tudo por causa do próprio ego, faz ele enfrentar o fato de que ninguém é obrigado a gostar dele só porque ele tenta. E quando ele muda, você sente que é real, porque teve um custo nessa mudança. Vinland Saga, segunda temporada, Thorfinn passa 11 episódios como escravo, trabalhando em silêncio, carregando o peso das pessoas que matou. Não tem atalho, não tem pensou em se desculpar, então tá perdoado. É um processo doloroso de verdade. E o Mushoku Tensei, o arco de crescimento fecha com uma cena de banho, uma calcinha e o fanservice. Isso não é redenção, é usar a ideia de redenção como justificativa pro fanservice. E olha, eu não tô dizendo que o anime é completamente ruim. A animação é linda, o world building é interessante, tem momentos genuinamente emocionantes, tipo muitas cenas do Paul que me tocaram bastante, por mais ele sendo outro personagem extremamente questionável. Mas a promessa central de um cara se redimir de verdade é falsa. Porque o Rudeus não muda, ele só fica mais forte e consegue realizar as fantasias que ele já tinha desde o começo. E o pior é que a comunidade defende. Você não entende, ele tá mudando. É um processo lento. Olha o contexto do mundo. É ficção, você tá exagerando demais. Eu já vi gente defender, de virar aí pra mim e falar: ai, mas Mushoku Tensei nunca prometeu ser um anime de redenção. É só uma vida dele em outro mundo. Beleza, pensa comigo, gente. Se não é sobre redenção e crescimento moral, então é só sobre fetichizar criança em um universo de fantasia? Porque se você tira a jornada de redenção da equação, o problema não some, ele dobra. Ou é uma história sobre crescimento e mudança, e aí tá falhando porque recompensa o comportamento errado, ou é um fanservice disfarçado de narrativa profunda. E aí é pior ainda, meio que não tem escapatória. E guarda esses questionamentos que o próximo exemplo vai deixar tudo um pouquinho mais claro. Esse anime, ele é universalmente odiado. E eu entendo por quê. Mas tá aqui o lance. A premissa, ela tinha um certo potencial. O cara é abusado, torturado e drogado por anos, consegue voltar no tempo, decide se vingar de todo mundo que machucou ele. E a pergunta natural seria, será que virar um monstro vai curar alguma coisa? Ele sendo um cara de cura? Porra, que até filosófico, né? Eu achei bastante interessante no comecinho do anime. Mas Kaifuku não faz nada disso. E o que ele faz? Ele usa o trauma como desculpa pra desenvolver um feitiço. Toda vingança segue o mesmo padrão. A pessoa me machucou, então agora eu posso fazer o que quiser com ela e eu ainda vou gostar disso toda santa vez. Não tem peso emocional, não tem consequência psicológica, não tem questionamento. É só, ele sofreu, tá justificado. Isso não é explorar trauma, é usar trauma como um passe livre. Deixa eu te mostrar como isso podia ter sido. O protagonista, ele se vinga da primeira pessoa, ele sente uma satisfação real, mas depois ele começa a ter alucinações, pesadelos, as próprias companheiras começam a ter medo dele, e ele percebe que tá virando exatamente aquilo que ele odiava. Isso seria Dark de verdade? Isso seria tratar trauma com muita seriedade? Mas não, cada vingança termina com uma vítima virando uma escrava feliz, zero consequência emocional, zero reflexão e zero custo. A narrativa nunca questiona o protagonista, nunca mostra que talvez torturar e estudar, né? Pessoas que torturam não te deixa mais feliz, te deixa igual a elas. É um termo que se usa bastante na gringa, que é pay evil into evil. Eu acho que é assim que se fala, mas enfim, é pagar o mal com o mal, né? O olho por olho, dente por dente, né? O código de Hammurabi, pra quem tá mais familiarizado aí. É usar isso como justificativa para umas cenas adultas. E aqui que vem um lance interessante. Ninguém defende Head of Healer como profundo. Todo mundo admite que é basicamente um hentai de vingança. Mas por que o Mushoku Tensei, que faz coisa similar, né, que é usar tema pesado como desculpa para fazer fanservice, é defendido como uma obra-prima? E a resposta não tá no conteúdo, ela tá na apresentação. E é aqui que a gente chega no cerne do problema. Por que a comunidade aceita esse padrão? Porque o Mushoku Tensei é defendido como a obra-prima da redenção, mas Head of Healer é universalmente odiado, quando os dois fazem a mesma coisa, usar tema pesado como desculpa para fanservice. A resposta é muito simples: a apresentação. Deixa eu te explicar 3 conceitos que a indústria usa para te fazer engolir conteúdo questionável. O primeiro é a moralidade centrada do protagonista. Se o protagonista faz, a audiência automaticamente perdoa. Não importa o que ele fez, se a câmera segue ele, se a narrativa tá do lado dele e se você passa tempo com ele, seu cérebro naturalmente defende.
defende. O Deus pode fazer coisas objetivamente erradas, mas como a história é contada pelo ponto de vista dele, com a trilha sonora emocionante, como momentos de superação, você acaba defendendo. O herói designado. O anime designa quem você deve torcer. O Mushoku Tensei apresenta o Deus como uma música inspiradora, com falas emocionantes, com momentos bonitos, e o seu cérebro automaticamente associa que esse é o herói. Rudolph Müller apresenta Kearu como uma música dark, uma violência explícita, uma vingança brutal, e o seu cérebro associa que aquele é o vilão. Mas e se a gente trocar? E se Mushoku Tensei fosse dirigido como um thriller psicológico sobre um predador? Se Rudolph Hiller fosse representado como uma jornada de superação, a percepção seria completamente diferente. Ninguém quer admitir, mas o Rudeus ele reencarna bonito. Um visual de anime agradável, um mundo de fantasia colorido. Agora imagina se o Rudeus tivesse mantido a aparência da vida passada, gordo, calvo e com um visual desagradável. A defesa com certeza seria 1000 vezes menor, porque no fundo a galera perdoa mais fácil quando o personagem é apresentável. Tem cara que defende Mushoku Tensei com unhas e dentes, mas quando você mostra cena por cena, eles ficam meio desconfortáveis, porque sabem que aquilo é problemático. E se não ficam desconfortáveis, aí já eu acho que é o tipo de pessoa que eu não quero manter perto. É só ficção, mas só quando convém. Quando é o anime que você gosta, separa a ficção da realidade. Mas quando é o anime que você não gosta, você fala que isso influencia as pessoas. Ah, e o contexto importa, mas só para um lado. O Shoko tem um contexto medieval, um mundo de fantasia, onde as coisas são diferentes. Então, sei lá, justificaria o Rudeus ser inapropriado. Mas Rudolph Hiller tem um contexto de um cara que foi torturado, abusado e completamente destruído psicologicamente. E aí, esse contexto não conta? Não serve pra entender o que ele fez e o que ele faz? Ou só vale contexto quando o protagonista é apresentado de forma carismática? Esse é o contexto. É que você não entende a profundidade. Mas a profundidade do quê? De fechar um arco com uma calcinha? De sair torturando todo mundo como um fetiche? O cara gostar disso? Cadê a profundidade? Eu não tô vendo a profundidade. E olha, eu não tô dizendo que você não pode gostar de Mushoku. E eu não tô dizendo que você não pode separar a ficção de realidade. Eu tô dizendo se você defende um anime com um tema pesado, mas condena o outro com os mesmos problemas só porque é representado de forma mais bonita, você não tá sendo muito coerente. Você não tá defendendo profundidade, você tá defendendo a embalagem. Isso me leva pro ponto final. E o mais importante de todos. O Mushoku Tensei e Rudolph Hiller não são exceções. Não são casos isolados. Eles são sintomas de um problema sistêmico no anime moderno. A indústria descobriu uma fórmula que funciona. Pega um tema pesado, como redenção, trauma, vingança e abuso, e mete profundidade. Mas entrega fanservice ou violência gratuita. Aí é só vender como adulto e maduro e lucra e pronto, acabou. Funciona porque a comunidade ainda compra esse tipo de coisa. Hoje, anime adulto virou sinônimo apenas de duas coisas. Ou é um harém, coisa de gunner, sei lá, sabe? Protagonista cercado por garotas, um fanservice constante. Qualquer premissa interessante é sabotada pela necessidade de vender uma figura de uma waifu. E, inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso, tá aí na tela. E o tipo 2, um power fantasy com um verniz de profundidade. Protagonista Sigma, farmador de aura com frases de efeito e a narrativa que só desculpa pra ele ficar mais forte. E nesses dois casos, o tema pesado virou só decoração. É o selinho de olha como eu sou sério. Mas vamos ser um pouquinho lúcido aqui. Ter peito e tripa não te faz virar algo maduro instantaneamente. Adulto não é pesado e impróprio. Adulto, ele é reflexivo, ele tem uma profundidade emocional e é tratar de tema complexo com seriedade. Vinland Saga tem violência brutal, mas a segunda temporada inteira é sobre lidar com a culpa e as consequências, sem nenhum atalho. Berserk, o mangá, é extremamente violento e pesado, mas trata com seriedade. Cada trauma tem consequência, cada violência tem custo. Isso é maduro. Não porque tem elementos pesados, mas porque trata eles com respeito. Mas a indústria não quer fazer isso, porque é mais fácil e lucrativo colocar fanservice com trauma e profundidade, bem entre aspas. O Mushoku Tensei, ele vende redenção, mas não tem coragem de ir até o fim, ele prefere dar o fanservice. Rudolph Hiller vende trauma, mas não tem coragem de questionar. Prefere fazer sei lá, um hentai gratuito? Não sei como é que eu categorizaria esse negócio. E tem dúzias de outros exemplos. Esse padrão dominou o mercado. E quando a comunidade continua defendendo, vai continuar sendo produzido. Porque no final das contas, não é sobre anime bom ou anime ruim, é sobre ser honesto com aquilo que você tá consumindo. Então, resumindo tudo, porque eu acho que eu fui muito prolixo nesse vídeo aqui. O problema não é Mushoku Tensei ter protagonista pervertido. O problema é vender como jornada de crescimento, o que é um fanservice como desculpinha. O problema não é Rudolph Hiller ter uma vingança total. O problema é ele usar trauma como desculpa pra fetiche. E o problema maior não é nem esses dois animes em específico, é o sistema que criou e a comunidade que defende com padrões duplos toda hora esse bagulho, cara. Porque dá pra fazer história sobre redenção. ReZero faz, Vinland Saga faz, com um custo real e com consequências
consequência real. Dá pra fazer história sobre trauma e vingança? Berserk faz, Monster faz, com peso e reflexão. O problema nunca foi o tema ser pesado. O problema é a execução preguiçosa que usa tema pesado como selo de adulto, sem ter que realmente tratar com seriedade. E no final das contas, a gente continua flertando com o absurdo, prometendo profundidade e entregando desculpa. Enquanto a comunidade aceitar isso, enquanto a gente defender a embalagem bonita como se fosse conteúdo real, a indústria vai continuar produzindo mais do mesmo. E olha, tá tudo bem você assistir entretenimento pelo entretenimento, sério, mas seja honesto com aquilo que você tá consumindo. Não vende fanservice como redenção, e não vende fetiche como profundidade, e não defende padrão duplo só porque a embalagem é bonita. Mas é isso, galera. Se você discorda, comenta aí embaixo, de forma respeitosa. E se você concorda, compartilha, porque essa conversa ela precisa acontecer. Se você tem aquele amigo otaku, se você tem aquele grupo de pessoas que assistem anime e tal, compartilha esse vídeo com eles. Vai que, enfim, gera uma discussão bacana. E olha, antes de encerrar, esse provavelmente é o último vídeo do ano. Eu vou estar viajando no Natal e Ano Novo, então não vai ter vídeo nesse período. Eu até queria fazer, mas eu falei, cara, não vou postar qualquer coisa só pra postar vídeo no Natal, sabe? Mas eu queria aproveitar pra falar uma coisa. 2025 foi um ano absurdo pro canal. A gente cresceu muito, a comunidade tá cada vez mais engajada, e isso só foi possível porque vocês toparam essas discussões que incomodam. Muito obrigado, sério. O último vídeo sobre Rap Geek aí, que bombou, viralizou um monte e tal, me deixou muito feliz. Sério, eu falei, caramba, muita gente reconhecendo, fazendo react, muita gente grande, né, dando reconhecimento pro meu canal, falando que o conteúdo é interessante, eu fiquei muito feliz. Vocês não querem só entretenimento fácil, vocês querem uma conversa real, e isso é muito legal. Eu queria agradecer especialmente ao Café, que é o nosso membro do canal há 2 meses, valeu demais pelo apoio, cara, isso faz uma baita diferença. Eu sei que às vezes assim a gente pode ver, nossa, é R$9 e tal, mas saber que tem alguém ali literalmente, sei lá, velho, colocando dinheiro, tá ligado? Você pega um cara que faz vídeo na internet, você coloca dinheiro assim, pof, na conta dele, você fica, eu falo, caralho, mano, pô, eu fico até sem reação, velho, eu acho muito foda isso. Mas eu acho que é isso. Feliz Natal pra vocês, aproveitem as férias, descansem, e a gente se vê em 2026 com mais vídeo que incomoda muita gente. Se você gostou do conteúdo, considere se inscrever, porque eu humildemente não tenho pretensão nenhuma de parar. É isso, valeu e até a próxima.